Cara, eu sempre gostei muito de assistir os Dois Homens e Meio. Fez muito parte da minha... Ali, assisti muito há 10 anos atrás e tal. E daí agora tá de férias, eu botei uns episódios pra rolar ali e tal. E aí apareceu esse vídeo pra mim no YouTube que é... Parece que o Charlie Sheen vai ter um documentário dele no Netflix agora. E aí eu quero assistir esse videozinho aqui que fizeram sobre ele. Talvez dê pra ter algumas reflexões interessantes. Curta, compartilha, deixa o like daquele jeito. Conhecidos e polêmicos de Hollywood. Nascido em uma família de atores, alcançou a fama nos anos 80 e 90 e consolidou sua carreira com séries como Two and a Half Men. Ao longo do tempo, seus vícios e escândalos fizeram tanto sucesso quanto a sua carreira. E recentemente, a Netflix lançou um documentário com revelações e relatos sobre sua vida, com testemunhos inclusive do próprio Charlie. No vídeo de hoje, então, vamos falar sobre o documentário de Charlie Sheen e o que ele revelou. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse aqui é o Planeta Novo. Se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo Aí pessoal, esse é o canal Freak News Show, eu sou o Will Pereira e já deixa o like. de hoje a gente vai falar de Charlie Sheen e sobre o documentário que saiu dele na Netflix. Estou aqui com o Lucão por trás da câmera, eu quero saber qual que vai ser a meta de likes. Salve, Brunão, salve, galera. Eu não tenho meta não, o que vier eu fico feliz. Espero que seja mais do que ontem e menos do que amanhã. Tá assistindo aí. Muita gente no Brasil é fã do Boa Charlie tarde, Sheen. boa noite. Boa noite. Bom dia, Bom dia, bom almoço. boa Bom madrugada. dia, E é boa pra galera aí tarde, fã do Charlie boa Sheen, eu quero noite. 15 mil likes esse vídeo que vai pegar fogo. 15 mil likes, essa é a meta. 15 mil likes então pra esse vídeo, não pro Charlie Sheen, mas pra esse vídeo. E sobre o documentário, basicamente tem 2 episódios, né? Uma grande parte ali falando do próprio Charlie, o Charlie falando sobre si, contando o que aconteceu com ele. E ele podia ser resumido numa fala do John Cryer, que é o Alan, né, do Two and a Half Men, onde ele fala o seguinte: a vida do Charlie era um ciclo, onde ele fazia uma grande besteira, chegava ao fundo do poço, melhorava, dava a volta por cima e se queimava de novo, certo? Basicamente é isso. O Charlie nasceu em 1965, sendo filho de um ator, o Martin Pô, ele é velho, né? Sheen, nome artístico de Ramon Esteves. Então ele era filho do Ramon, mas que era conhecido como Martin Sheen, né? Quando criança, o Charlie começou a seguir os passos do pai, gravando filmes e até vídeos com uma câmera que ele tinha em casa, e ele também acompanhava o pai nas filmagens, onde inclusive chegou a ver o pai algumas vezes bem drogado. E em certo momento o pai dele ficou bem doente, andando de bengala e tudo mais, e nessa época o próprio Charlie teve que ajudar ele na reabilitação. Então tipo, o Charlie cuidou do pai dele e até então era uma pessoa bem responsável, né? Porém, com o tempo, o negócio foi se invertendo, o pai dele conseguiu se curar e teve que cuidar do Charlie. Então, mesmo que ele não tinha uma carreira, que não tinha nada, ele já se comportava como um completo maluco. Por exemplo, com a câmera que ele tinha, ele se sentia uma estrela e assim ele bebia álcool o dia inteiro. E nessa época, pessoal, eu tava na escola. Na escola, ele Eita, pô. tinha uma média de presença de 30% e a Meu média Deus. menor que 5%. Obviamente que com uma nota dessa e com uma frequência dessa, ele não se formou no ensino médio e o pai dele falou: bom, tu não quer estudar, então vai tampar, né? Vai arrumar um emprego. Só que ele pedia pra fazer teste como ator e o pai dele falava: não, não quero e tal, você não tem responsabilidade pra ser ator e tal. Acertou, né? Só que, tipo, ele viu que na verdade o filho dele era exatamente igual a ele, né? Ia ser ator e ia ser problemático. E além disso, o Charlie tinha um irmão, que era o Emílio, que também já tava atuando. E tem um detalhe interessante, porque nessa época o Charlie não era o Charlie Sheen, ele era o Charlie Esteves. Só que quando ele começou a atuar, o nome Charlie Esteves. artístico do pai dele foi muito útil e ele virou então o Charlie Sheen. E logo no primeiro filme dele, o Grizzly 2, né? Ele disse que fez muita besteira, que ele bebeu muito, que ele cheirou muito, que usou muita droga, chegou atrasado e tudo mais, mas que Sabe o que é isso, né? Meritocracia. mesmo assim, o diretor gostou dele e ofereceu pra ele o papel de protagonista em Karate Kid. Só que quem viu Karate Kid lembra que ele não tá lá, né? Ou seja, Lá tá o seu Miyagi. Como é que é o nome do ator que fazia o Daniel LaRusso? por que ele não tá lá? Porque o Esqueci pai o dele nome. não deixou ele ser, ele ia ser o protagonista, tá? O Daniel San. É que o verdadeiro Karate Kid é o William Zabka, que é o que faz o que apanha do Daniel San. Esse é o verdadeiro Karate Kid. Não é, né? Eu acho que é. Daniel San. Ele ia ser o protagonista e o pai dele não deixou ele ir porque ele tinha feito já ali uma promessa de que ia trabalhar com não sei quem e tal e não ia bater a agenda, então ele não pôde fazer esse filme, que Já ia ser um ia clássico. ser né? o primeiro grande filme Pois do é. Charlie Sheen, né? Aí depois ele conseguiu um papel curtinho ali em Curtir a Vida Doidado, inclusive uma amiga dele que indicou pra ele. Era uma cena curta de 3 a 4 minutos, só que foi uma cena que ficou famosa do filme, né? E ele passou a ser elogiado pela atuação, então tipo, ele era levado a sério como ator, né? Tanto que ele atuou num filme chamado Platoon, um filme sobre a guerra do Vietnã,
que inclusive levou 4 Oscars, inclusive o Oscar de melhor filme. Então ele com apenas 20 anos tinha virado uma estrela de Hollywood, que era uma promessa. E ele começou a conhecer todo mundo, cara. Todo mundo conhecia ele conhecia todo mundo. E um dia numa festa dessa, ele conheceu o Nicolas Cage, se E ficou todo Nicolas Cagezinho. aproximou dele, eles criaram um vínculo imediato, isso porque eles gostavam de beber, gostavam de cheirar e gostavam de mulher. Então era o dia inteiro cheirando, usando MD, usando êxtase, usando todo tipo de coisa Eles eram praticamente uma tabela periódica, né? pra poder ficar ligado e aproveitar o máximo possível que um corpo aguentava, né? Todos os elementos químicos dentro daquela carcaça. Até que em agosto de 1990, a família resolveu agir. O Charlie foi até a casa do pai dele achando que era por conta do aniversário do pai dele, que ia ter uma festa lá e tudo mais. Só que quando ele chegou lá, a família tinha feito uma intervenção pedindo para que ele fosse internado. Ele não gostou daquilo, ficou puto. Só que tinha uma ligação que tinham programado do ator Clint Eastwood, certo? Que, porra, é muita É referência. absurdo, né? É absurdo. A família Clint Eastwood. para uma ligação do Clint Eastwood, Nossa, que isso. E o Clint Eastwood falou pra ele, olha, você ainda tem tempo de ajeitar a vida, faz isso enquanto tem tempo. Isso convenceu ele, a família, o pai, todo mundo chorou, falou, não, nada disso convenceu, quem convenceu foi o Clint Eastwood, certo? E o Charlie foi levado pra reabilitação, só que no dia seguinte, cara, ele tinha um compromisso marcado com o Nicolas Cage, onde ele ia ser jurado num evento de biquínis, É tá? bem- Eita porra. É bem a É bem cara Charlie dele, Sheen, né? E, inclusive, cara, obviamente ele tinha programado depois uma super festa, que ele ia usar muita droga, que ele ia beber muito, ele não podia fazer isso. Então ele foi pra reabilitação, O programa do Charlie Sheen era aquele altas drogas. combinou com a enfermeira de no outro dia ele sair sem ninguém saber, a enfermeira não contar nada pra ninguém, voltar, e se ele não voltasse antes das 8 horas da manhã, ele daria pra ela então $1 milhão. Então a enfermeira Eita. topou, ele saiu, voltou às 7h40, não pagou $1 milhão e provavelmente usou todo tipo de droga lá, né? E já no primeiro dia ele furou então a reabilitação. Isso daí obviamente sujou a imagem dele, só que ele sempre teve uma nova chance, cara. Até um negócio que é assim que não é um exemplo pra ninguém, né? Porque o cara faz um monte de merda e sempre ganha. Sabe o que é isso? Isso aqui é o exemplo do privilégio branco de alguém que é um herdeiro. O pai dele era um ator famoso, já nasceu rico, já nasceu bem situado na vida, já recebeu o legado do pai. E aí, por ser um branquinho queridinho, todas as merdas que ele faz, o pessoal passa a mão na cabeça e tenta recuperar ele. Agora, vê se alguém periférico, alguém da vida, alguém que não seja tão famoso, alguém que não tenha berço, vai ter a mesma quantidade de chance. Talvez não. Talvez vá de vala logo cedo, tá ligado? Mais uma chance. Enquanto ele tava na reabilitação, ele recebeu o roteiro do filme Top Gang, e ali ele topou fazer mais um projeto, tentou de fato mudar a vida, passou um ano sóbrio, porém, um certo dia tava junto do Nicolas Cage, né, que o Nicolas Cage... Jogaram o Nicolas Cage pros leão aqui, tá? Pois é, né, cara, ele parece que é a má referência. Uhum. Tava tomando uma cerveja com o Nicolas Cage pra comemorar o aniversário dele, e isso abriu o caminho pra que ele de volta cheirasse, fizesse outras coisas e, né, foi se perdendo cada vez mais. Então o Charlie disse que ele tinha um vício tanto em coca quanto em prostituta, que ele gastou mais de $50 mil nos primeiros 3 anos e que isso foi aumentando com o tempo. Inclusive, isso começou a prejudicar ele, como por exemplo em 96, quando ele gravou o filme Money Talks, onde do nada um dia o nariz dele sangrou por 18 horas de tanto que tava cheirando. Então, tipo assim, ele tinha cheirado, começou a sangrar, ele provavelmente limpou e falou: opa, pronto, tudo resolvido, voltou a gravar. Sangrou de volta. Foi lá, limpou, voltou a gravar. E aí ficou fazendo isso por 18 horas, certo? Ou seja, tá atrapalhando até a gravação, né? Em um outro momento, ele chegou a manchar a roupa que ele teve que usar, né? Dando um puta trabalho pra equipe, porque o nariz dele tava sangrando de tanto que ele tava cheirando. E a história mais absurda disso, de gravação com tá chapado e coisa do tipo, é que teve um momento que ele dormia de tanta droga que ele tava utilizando, com medicamentos nesse momento, e ele tava fazendo isso por dias seguidos. Então o diretor falou: bom, eu tenho que fazer alguma coisa pra manter esse cara acordado. E o diretor Enfiou um cubo de gelo no cu dele. então colocou gelo na bunda dele, uma pedra de gelo na bunda dele, pra manter o cara acordado enquanto gravava. E deve ter funcionado, né? Não, aí funcionou, né? Uma Deve- pedra de gelo na bunda Deve incomodar. Ele ficou geladão. deve incomodar. E foi aí, inclusive, que de tanto ele usar, um dia ele não tinha, e ele acabou conhecendo então o crack, que veio como substituto do Eita porra. pó, né? E ele foi utilizando o crack junto do pó como se fosse nada. Ele chegou a contar que em algum momento ele fumava pedras ali de até 7 gramas. Então, um negócio assim absurdo. Tanto é que em 98 ele já fumava pedra, ele já cheirava. Aí ele cantava aquela música assim: tô fumando crack, tô fumando crack. Parei com a maconha porque o crack é mais light. No copo de Guaravita eu fico suave. Tô fumando crack, tô fumando crack. Só faltava o quê? Ele injetar.
Ele começou a injetar, Eita. misturou os três, foi parar no hospital, quase morreu, ficou lá sedado e tudo mais. Só que no meio da recuperação que ele tava vivendo no hospital, ele fugiu do hospital. O pai dele ficou tão desesperado que pediu pra polícia pra prender ele. Ele foi preso, a polícia falou, olha, O Charlie Sheen, ele tem boquinha negativa, né? Ele tem boquinha de Sérgio Moro. não tem o que fazer, Olha ele ali, é ó. adulto, né? Ele sabe o que tá fazendo com ele, tem que ir pra casa. E depois que ele sai da cadeia, ele vai visitar então um amigo dele que é o Slash. O Slash Só as parcerias. da banda Guns N' Roses. E aí o Slash vê ele e fala assim, mano, você tá drogado demais. E é o Slash, tá? Então, tipo, o Slash fala, você tá se passando, mano. Aí ele fala, caralho, o Slash tá falando que eu tô me passando, pô, então eu tô me passando muito. De Talvez novo, eu tô precisa de um viajando. famoso pra falar pra ele que ele tem que parar. E aí ele fala, de fato, vou parar. Aí ele foi levado então até uma clínica, de lá ele tentou fugir de volta com o motorista dele, mas acabou sendo pego enquanto fugia. E no 11º dia de recuperação, ele pediu pro segurança dele pra levar droga pra ele dentro da clínica. Então, tipo assim, o cara continuava a mesma coisa, né? Aí foi mal doideira, porque ele foi pego com a droga, e em vez de, tipo, ser pego, punido, algo do tipo assim, eles pediram pra ele de volta, e ele falou que só ia devolver se ele pudesse ver um jogo específico. É um jogo do Chicago, certo? Estamos na época que o Jordan tava lá. E antes disso, o pai do Charlie, junto com o Charlie, tinham participado de um programa de TV, onde eles duelavam contra o Jordan dentro do basquete, e os dois tinham ganho. E era, tipo, um momento de maior felicidade da vida dele. Ele sempre falava isso, olha, um dia eu e meu pai vencemos o Michael Jordan num programa tal. E nesse dia, pra poder devolver a droga que ele tinha ali, ele pediu pra ver um jogo do Jordan. Foi lá, viu o Jordan pontuando e falou, nossa, me conectei com algo bom da minha vida, eu quero que minha vida seja boa de volta. E colocou como um marco de mudança dali pra frente. Então agora, fumando crack, injetando, cheirando tudo isso, e internado, ele recebeu a chance de substituir o Michael Fox nas 2 últimas temporadas de uma série chamada Spin City, que inclusive, de novo, foi muito elogiada, tanto é que o cara ganhou um Golden Globe, ou Globo de Ouro, né? Como o melhor ator em série de TV, coisa que ele nunca mais conseguiu na vida dele. Em 2002, essa série Tu vê, né, cara? Que loucura. É o Neymar do cinema, né? O Neymar de Hollywood. que tava caminhando bem, foi cancelada, foi a primeira vez que ele tomou um reverse, só que logo depois caiu no colo dele 2 Homens e Meio, Two and a Half Men, onde ele faz o Charlie Harper, que inclusive tem o meu nome dele quase, né? Que é basicamente interpretar um bêbado mulherengo vagabundo. E nessa época, por incrível que pareça, ele tava sóbrio há 2 anos, quando ele começa a ser um cara que é drogado na série, daí também é foda, né? Não, já dão logo um papel. Não, imagine. Eu assisti toda a série e tal, agora parando pra pensar, né? Imagina tu expor uma criança a uma figura tão perigosa quanto ele, né, cara? Tão caótica, né, cara? Por isso que o Jake, quando saiu da série lá, ele foi pra igreja. Ele deu a volta. Ele disse: eu não quero ser o Charlie, eu vou pra igreja. O cara que é tipo assim, Aqui tu vai conseguir mulherengo, cumprir. safado, Tu pode estar bêbado porque... bebe, tá usa falando. droga. Se tu aparecer bêbado por aqui, a gente vai aproveitar pra série. Basicamente é isso. Já entrou no personagem, né, mano? Só que durante esse momento, ele tem ali um surto de ego, que inclusive ele assume isso no documentário, que chega a um nível que ele não só usa mais pó, como ele começa a usar muitos comprimidos. Como, por Eita. exemplo, a hidrocodona, que gerava nele um temperamento que ficava o tempo todo irritado, o cara tava o tempo todo estressado, querendo sair na mão com alguém, e acabava descontando isso em cima da Denise Richard. Quem era a Denise Richard? Era a segunda esposa do Charlie, que naquela época, inclusive, chegou a ser ameaçada por ele, e inclusive em 2006, quando isso aconteceu, ela chegou a conseguir uma medida protetiva contra ele por conta das ameaças que ele fazia. E o diretor da série, que é o Chuck Lorre, viu aquilo ali e falou, bom, temos que tirar o cara, né? O cara tá batendo nos outros. Temos que o cara limar. tá fumando crack, tá falando um monte de merda por aí, vamos tirar o cara. Só que a Warner Bros. Falou, opa, vai tirar por quê? O cara é o crack. O cara é o... Aí, ele é o nosso Nepo Baby querido, não podemos tirar ele. Aí fica complicado, né? Neymar. O cara tá dando O muita cara é audiência. o craque. É o Neymar, eu acertei. O cara é o craque que fuma crack, né? Então, tem que deixar o cara aí, pô. É o craque que fuma crack. Caralho. O camisa 10 do time não vai ser retirado de forma nenhuma. Inclusive, vai lá e oferece pra ele mais 2 temporadas. Imagina o diretor que chegou pra Warner e falou assim: a gente tem que demitir o cara. Ele ouviu. Você tem que oferecer pra ele 2 temporadas a mais, certo? E recebendo $2 milhões por EP, o que fez dele Nossa. o ator de TV mais bem pago da história. Gente, naquela época. Caralho, cara, 2 milhões por mês, 2 milhões de dólares por episódio. É muita grana, né, cara? Puta que pariu. O cara fazia 20 episódios por ano. 40 milhões de dólares por temporada. Cara, é muita grana. Época, 2 milhões de dólares por EP é muita coisa. É Não, cara, muito dinheiro. é tipo assim, absurdo que ele Se conseguiu. pá, ele era um dos caras mais bem pagos, eu acho. Ele foi recordista. Foi o recordista, ator, né? Foi. É, porque é absurdo. E com tanta grana,
e os vícios que ele tinha, obviamente que ele ia gastar muito dinheiro com droga. Tanto é que ele tinha um amigo dele, que era o Marco, o traficante do Charlie particular. Esse cara só vendia pra ele. Ele era um traficante pequeno, não vendia quase nada. O cara faturava ali Ele ficou rico vendendo pro Charlie. menos que um salário mínimo no mês. Começou a vender pro Charlie e a vida dele mudou. O cara ficou milionário. Eles passavam todos os dias juntos e todo dia o Marco conseguia $15 mil no mínimo com o Charlie, com droga, seja lá com que tipo de substância que ele queria. Ô, louco. $15 mil por dia pra poder cheirar, Tá faltando fumar, uns beber. amigos assim, né, na vida do cara. Imagina conviver com o Charlie também todo dia. Nessa época aí ia ser foda. Mas por $15 mil? Por dia. Às vezes compensa, dependendo. Mas tem uma cadeia aí também, né? É tipo os amigos do Neymar. Em 2011, inclusive, o Charlie foi levado ao hospital após uma festa que ele fez que durou alguns dias. E uma garota que tava na festa falou que viu com ele 5 pedras enormes de cocaína do tamanho de uma bola de tênis que ele tava usando com o pessoal. Ou seja, pô, é que imagina, tu ganha 2 milhões por EP. Dá pra comprar alguma droga, É né, mano? muita, Meu né? E Deus. pra piorar tudo isso ainda, cara, na época ele tava mais drogado, ele tava usando testosterona. Porque ele queria se manter ativo sexualmente, porque toda droga deixa o cara meio Tá pra baixo, né? O normal é que o cara tem ali 800, até 1000 de testosterona, né? Ele tava com 4 mil. O bicho tava quase um touro, Nossa, o quase um bicho boi. tava bombando forte, filho. E aí, testosterona misturado com álcool, misturado com crack, misturado com pó, Nossa. Meu Deus do misturado céu. com droga injetável, misturado com MD. Como que esse cara tá vivo? E eu, se eu comer uma almôndega Dorino, eu já fico com o estômago revirado. Né? Essa é a grande pergunta, né? E aí, cara, ele era um cara que era muito famoso. Toda hora tinha algum cara, um paparazzi com o microfone perto. Pegava ele super doidão e falava, pô, o que tu acha do Chuck lá, o diretor, né? E ele sempre falava contra o cara, tanto que ele chegou a ser antissemita contra o cara. Falou de uma forma desrespeitosa contra a religião dele, que é judeu, né? E aí vieram 3 momentos. Em janeiro de 2011, a série foi paralisada para que o Charlie tentasse se reabilitar, ou seja, pararam a série, o que tem um custo muito grande, pessoal, porque eles mobilizam muita gente de várias partes do mundo para montar uma série. Em fevereiro, os 4 episódios que faltavam naquela temporada foram cancelados, porque viram que não dá para continuar esperando por ele. E em março, o Charlie foi demitido, mesmo sendo o camisa 10 do time. Só que ele tava tão em alta que ele decidiu fazer uma turnê de comédia para os Estados Unidos, que obviamente não deu certo, porque ele chegava toda vez muito chapado, muito drogado, e ele também percebeu que tava muito fraco. Foi no médico achando que era algum tipo de, sei lá, anemia ou do tipo. Mas na verdade descobriu que ele tinha HIV. Cara, nessa época do HIV, ele guardou isso aí como um segredo de estado. Só que ele continuava se relacionando com um monte de mulher. E aí as mulheres iam pra casa dele, ia lá mexendo numa gaveta ou outra e encontravam o remédio que ele utilizava. Que é pra deixar lá, né, o vírus meio que nulo. E quando viam isso, pediam dele alguma grana. Ele falou que o mínimo que ele pagou foi $120 mil. E que ele chegou a pagar $1.400.000 pra uma única garota que tinha uma foto dos remédios dele que provava Eita que o porra. Charlie Sheen tinha HIV. Tudo pra ele não contar que... Que tinha HIV, certo? Então ele normalmente pagava ali 120, 500 mil, 600 mil pra pessoa pra poder deixar ela em silêncio. E ele também foi processado por uma garota que falou que ele passou AIDS pra ela, sabendo que ele tinha e não avisando ela. E ele tem que pagar $120 mil por isso. Coisa que ele também sempre negou. Falou que ele não passou nada pra ninguém. E nessa época ele tava com HIV, viciado no crack. O cara, tipo, era tipo assim. Ok. Era difícil. Ele continuava. Já era uma bomba Quem relógio. salvou a vida dele? Adivinha quem salvou a vida dele? Quem? O traficante. Esse cara. O traficante do Charlie Sheen salvou a vida dele. Dele. Nossa, esse cara é brabo. Esse cara foi brabo, mano. Esse cara começou a mandar pra ele a mesma quantidade de antes que ele utilizava, mas com dosagem cada vez menor. Ele foi pegando um material ruim. O crack pior que tinha, né? Se é que a gente pode falar assim. E ele foi fumando cada vez uma dose menor. E ele foi limpando e não sabia disso. Mas tava ficando cada vez mais perto da sobriedade. 1 ano e meio depois de fazer isso, ele tava fumando basicamente um negócio que não chapava mais. E ele se cansou de fumar crack e ficou sóbrio assim. Olha que doideira. Desde então, ele é sóbrio há 8 anos, continua participação de atuações por aí. Tem alguns filmes legais que ele tá, como por exemplo, Quem Quer Ser John Malkovich. E tá em algumas séries também, como por exemplo na CBS, que ele tem uma série onde ele recebeu $100 milhões pra participar de uma única série, né? Cara, Então, mas a história dele aqui é loucura, porque... é dinheiro e abuso o tempo todo, né? E, tipo assim, cara, o quanto de coisa errada que ele fez e ele sempre ganhava uma nova chance, né? Tipo, Ele ainda vai ganhar mais. Aí, É porque. Acabei de falar, né, cara? É a tolerância com uns branquinhos, com o pessoal bem de berço, que já são herdeiro, que já tem uma certa dinastia em algum determinado setor. O pessoal é mais complacente e tal, tem um pouquinho mais de peninha, passa um pano. Ele vai sempre ter chances. vai ganhar muito mais. Ele ainda vai ganhar mais chance. Se Deus Que quiser. doideira, mano. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Até Eu gostei. Consegui trazer consegui trazer pelo menos uma reflexão interessante. Curta, compartilha, comenta aí, pá.
o que achou desse vídeo, o que achou dessa carreira desse infeliz aí. E até mais. Tchau, tchau.